As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Eu sou Isabel Branco e vamos conversar com Patrícia Portela, escritora e autora de performances. É autora de várias narrativas, como Para Cima e Não para Norte, Banquete, Dias Úteis e Ifan, entre outros. O seu livro mais recente intitula-se Manual para Andar Espantada por Existir, editado em junho. Licenciada em Realização Plástica do Espetáculo e mestra em Filosofia e em Cenografia e Dramaturgia do Espaço, Patrícia Portela recebeu vários prémios literários desde 1998. Leciona regularmente Dramaturgia e Imagem na Escola Superior de Teatro e Cinema e noutros centros culturais e artísticos. Foi fundadora do curso Sem Dramaturgias, no Centro em Movimento em Lisboa, e do PAC, no Fórum Dança. É cronista do Jornal de Letras desde 2017. Foi diretora artística do Teatro Viriato, em Viseu, entre 2020 e 2022, e da Rua das Gaivotas 6, em Lisboa, em 2023 e 2024. Estreou, precisamente em 2024, Mercado das Madrugadas, no Teatro Nacional Dona Maria II, Aventuras, no Teatro Aveirense, a partir da obra de José Gomes Ferreira, e Homens Hediondos, no Teatro Nacional São João. Bem-vinda, Patrícia, e obrigada por aqui estar e conversar connosco. Muito obrigada pelo convite. A Patrícia acabou de publicar Manual para Andar Espantada por Existir, agora em junho, uma obra que tem como subtítulo A partir dos rascunhos de João Medrosa e da obra Aventuras de João Sem Medo, de José Gomes Ferreira. Se fosse possível fazermos aqui uma troca, que sabemos que obviamente que não é possível, mas em que obra o personagem da Patrícia, José Gomes Ferreira, pegaria para fazer este exercício ao contrário, fazer este exercício de intertextualidade, de diálogo? Ou seja, em que obra, em que personagem pegaria o José Gomes Ferreira minha para me responder? Pois, foi... Pergunta. É uma ótima pergunta, é maravilhoso e acho que é imediato. Pegava no Homem Plano, tenho a certeza, do livro Para Cima e Não para Norte. E porquê é que acha que seria esse? É para já um João Sem Medo que não sabe que é um João Sem Medo. O Homem Plano é um homem, é um livro assim absolutamente maravilhoso. E que agora foi muito recentemente publicado em castelhano, portanto, em Espanha, e está a ter assim um enorme, assim um inesperado sucesso, porque é um livro assim já bastante antigo, é dos primeiros que publiquei na Caminho, e que no fundo é sobre como existir sem ser visto. E ao mesmo tempo como existir quando se tem duas dimensões, como conhecer, ou seja, o que é que está não para lá do muro, mas para lá das páginas. Portanto, é um ponto que vive entre páginas, não é? Um ponto de um livro, um ponto de uma história, um ponto, um pixel, o que for, mas vive num mundo plano, não é? Um homem plano, uma personagem plana, que um dia percebe que há pessoas com três dimensões que quando olham para ele pode existir num mundo plano, num mundo 3D, peço desculpa. E, portanto, atreve-se, passa o livro todo a tentar sair fora das páginas com a nossa ajuda, através do nosso olhar. Portanto, é claramente um João Sem Medo e eu nunca tinha feito esta ligação e agora achei que era a pergunta assim mais fantástica. Pois, realmente são beldes, não é? São parceiros, são completamente parceiros e, no fundo, o problema do Homem Plano, a vida do Homem Plano é mais trágica do que a de João Sem Medo, porque o João Sem Medo encontra uma floresta branca e tem uma série de aventuras que nunca mais param e depois desiste e volta para casa para abrir uma empresa, não é, de lenços de papel para a sua aldeia, para vender na sua aldeia. Chora que logo bebes, portanto faz um grande negócio, como devem calcular, enquanto que este Homem Plano, coitado, é preso, se calhar ainda é mais atual. Sim. É menos espantado, aliás, é profundamente espantado, mas uma sociedade que já perdeu o espanto há muito tempo e que não acredita nada em pessoas 3D e em pessoas que podem respirar e que podem tomar decisões e que podem andar para cima e para os lados em vez de só andar em frente. E portanto tem uma vida bastante trágica e depois volta acaba por ficar prisioneiro da sua dimensão, porque inventa, no fundo, sem querer, uma forma das pessoas de 3D ficarem aprisionadas no mundo 2D e não o contrário, não é? Ele queria era ficar livre no mundo 3D. O que é muito curioso que hoje
Este livro foi feito em 2006, creio, 2007, uma coisa assim. Ou não, acho que foi publicado por aí, ou um pouco mais Sim. tarde, num tempo em que o telemóvel e as redes sociais não eram aquilo que são hoje. Uhum. Portanto, é muito engraçado, porque eu costumo chamar-lhe o meu livro pré-selfie, mas na verdade é sobre isso, é sobre se nós ficarmos, nós deixamos que estamos a ficar a ir para muitas dimensões, não é? E a descobrir muitas outras dimensões quando estamos só a ficar mais planos. Portanto, eu acho que um diálogo entre o João Sem Medo ou a João Medrosa e o Homem Plano e com o José Gomes Ferreira é assim a ideia do ano. Ótimo. E, e pensando aqui naquele paralelo inicial que encontramos no livro da Patrícia e este do Manual para Andar Espantada por Existir, o paralelo entre o João Sem Medo, a personagem da obra de José Gomes Ferreira, e o Ian Zondervries, o Conde da Flandres, e agora cito, um homem conflituoso, entusiasta no uso da pólvora, da espada e do combate como estratégia para resolver qualquer assunto urgente. Precisamos hoje, em 2025, de mais Joões sem medo ou de Joões medrosas para fazer frente aos Ian Zondervries que haja tanta vontade e tanta impunidade no nosso mundo. Sem dúvida. E há muitos Joões Sem Medo e há muitas Joões Medrosas. Simplesmente nós parece que deixámos de acreditar no poder da ficção e no poder da imaginação e no poder de inventar outras possibilidades. E, aliás, estamos a tentar convencer. Este livro é um livro de defesa, de construção de mais narrativas e de luta contra uma narrativa única, não é? A narrativa que diz: não podes ultrapassar este muro, que aquilo que está do outro lado não é para ti. Uhum. Não podes deitar o muro abaixo porque tu não tens direito ao mesmo que eu. Não podes pensar que, ou sentir que tens direito a determinado tipo de liberdades porque só quem tem dinheiro ou só quem tem poder é que pode. E nós temos que contrariar essa narrativa, não é? Porque na verdade nós somos reféns de uma série de narrativas que nos obrigam a pensar de uma determinada maneira e portanto há que fazer o exercício, que no fundo é o que faz José Gomes Ferreira com as Aventuras de João Sem Medo, que é um exercício de coragem, não é? Ou seja, a coragem não é como um Janus Onderfres, que é a versão flamenga, que é eu quero isto, portanto eu chego lá, batem toda a gente, mato toda a gente e passa a ser meu, não é? Que é uma forma, pronto, de conquistar pessoas e tronos muito recorrente hoje em dia, Uhum. ou então a coragem pode ser uma forma de imaginação e uma forma de desafiar o medo através de nos atirarmos para a frente e de procurarmos outras soluções que não aquelas que nos impõem. Por isso, acho que sim, não só precisamos de mais Joões sem medo, como eu acho que há muitos, nós temos é de tomar a iniciativa de lutar contra os Janus Onderfres. Uhum. Uhum. Ao longo deste livro, fala-se muito sobre curiosidade, sobre saber, sobre o e se, não é? Esta vontade e necessidade até de descobrir, mas fala-se também sobre o medo. E vou ler aqui uma outra passagem. Como o medo é um sentimento que, quando se cultiva, pode paralisar as pessoas e impedi-las de sonhar livremente, ou transformá-las em brutamontes. Confessei-lhe ainda que me incomodava a maneira como se falava do medo e como se calava o medo e como se ligava o medo à falta de coragem e nunca à falta de imaginação. Termina esta citação. O medo, pergunto, pode ser muito paralisante, não é? O medo pode ser paralisante e pode ser o combustível para nós decidirmos sair dali, do sítio onde estamos. Ou Uhum. seja, também é o nosso medo, não é? Que nos causa adrenalina, não é? Uhum. É o medo que façam mal às nossas crias, que nos faz cuidar delas e protegê-las. Por isso, sim, é paralisante neste momento, porque é uma espécie de um medo construído e imposto, não é? Existe uma espécie de uma série de vozes únicas que dizem nós temos o direito de atacar enquanto outros não têm o direito de fazer nada, uns têm direito a comer enquanto os outros não têm direito sequer a um teto, e isso pode ser paralisante quando uma pessoa sente que está sozinha e que não tem
por onde escapar. Ou então, a partir da imaginação, mas sobretudo a partir da solidariedade da aventura em conjunto, podemos descobrir outras formas para arranjar outras soluções. Agora, o problema é que quando o medo paralisa e nos controla e nos deixa sem qualquer ferramenta ou possibilidade de nos até de pensarmos, não é? Porque Uhum. há uma forma de incutir medo e de incutir paralisia muito simples que é tendo fome, não tendo casa, tendo um permanente medo de ser atacado, ninguém pode fazer mais do que tentar sobreviver, não é? E quando um ser humano é obrigado só a tentar sobreviver, pronto, a reação que tem e aquilo que faz é muito diferente quando tem espaço para pensar e ser livre, porque as soluções são obviamente outras, não é? E por isso, sim, o medo pode ser paralisante e a coragem não é não ter medo, é ter uma resposta ao medo, que é diferente. Uhum. Uhum. Hum, claro que penso que os leitores das várias gerações do José Gomes Ferreira têm muito presente aquela frase, aquela proibição que a Patrícia também usa aqui, inevitavelmente, penso eu, aqui no início do seu livro, que é proibida a entrada a quem não andar espantado por existir. E eu estava a reler isto e estava a pensar, para a Patrícia, o que é que significa de facto este espantada por existir? Será o maravilhar-se com o mundo, como lemos também nas primeiras páginas do seu livro? Exato, é ainda acreditarmos no espanto, na surpresa, na curiosidade, na vontade de procurar coisas diferentes. É muito importante não perdermos essa capacidade de nos espantarmos e surpreendermos com o outro, com a vida, com o que nos ensinam, com o que lemos, com o que fazemos e não termos esta postura cada vez mais cínica que por vezes acontece de levarmos os dias como se fôssemos chora que logo bebences, não é? Criaturas tristes que, pronto, choramingam só para obter o mínimo necessário para sobreviver a cada dia, mas sem capacidade nenhuma de sonhar. Só se consegue sonhar se ainda tivermos, se ainda acreditarmos que se pode sonhar. Por isso essa proibição, que no fundo é um convite, não é? Uhum. É fundamental e é o princípio da filosofia, é o princípio do pensamento, é o princípio da imaginação, é o princípio da invenção, não é? É o princípio da construção de novos mundos, é o princípio até do progresso. Não é? Portanto, sim, acho que é isso. Uhum. Quando encontram o muro no centro da cidade de Antuérpia, Peter e a Patrícia, personagem, acabam por trocar de papéis. A Patrícia passa uma posição de maior receio e o Peter fica com mais vontade de descobrir o desconhecido. Além da descoberta do mundo, além da descoberta do outro, a literatura também permite uma autodescoberta. Claro, aliás, faz os dois ao mesmo tempo, que é uma coisa rara e que só as artes, acho eu, fazem com uma liberdade que em mais nenhuma área se pode fazer. E acho que neste caso a ideia de nós trocarmos de papéis e de nos conhecermos também é uma espécie, esta Patrícia com medo, não é? É uma espécie de crítica também a este nosso país, não é? Que muitas vezes não toma posições, que muitas vezes não arrisca, que muitas vezes diz, não, vai lá tu à frente que eu fico a ver se acho, e depois se for bom eu copio e faço igual, não é? E que é uma atitude que não nos faz crescer, que não nos faz, e que nos faz encolher mais do que esticar. E por isso, sim, a literatura permite também descobrir não só as coisas boas, mas também às vezes alguns podres que todos temos, e é sempre importante apontar o dedo a nós antes de apontarmos aos outros. Uhum. Há uma personagem do livro que é a Verdade Nua, e esta personagem, Verdade Nua, lamenta-se por não se interessarem verdadeiramente por ela, apesar, diz ela, de estarem a falar de si constantemente. Diz a personagem:
Preferem ter tudo falso, mas assim, limpinho, bonitinho. E depois, um bocadinho mais à frente, esta verdade nua pergunta: Achas que consegues mesmo viver sem mim? Vais acreditar no quê? Quem virá em teu socorro? E eu lendo isto pergunto, mais uma vez, estando nós em 2025, qual é a importância dos factos históricos, dos factos científicos, do conhecimento, das ciências, das humanidades nos nossos dias? Isto era uma pergunta para Pois, várias horas e alerto para o facto de verdade nua é diferente de facto, é diferente de ciência, é diferente de humanidades, não é? sim, Tendo dito isso, acho que nós vivemos de facto num mundo onde se questionam coisas evidentes e é muito grave, não é? E esta verdade nua também fala disso, não é? Fala muito do facto de toda a gente fala da verdade, mas na verdade ninguém quer ver a verdade, nem ninguém quer saber da verdade, porque cada um adapta os factos históricos e científicos, o conhecimento, não é? Adapta à sua realidade e à sua vontade. E por isso esta verdade está sempre disfarçada, sendo que devia aparecer nua, mas toda a gente a veste com umas roupagens conforme o que lhe dá mais jeito. E acho que sim, acho que em 2025 estamos num momento pronto, em que o que se diz é mais importante do que se faz ou do que se comprova, não é? Um, Várias décadas de, mesmo ter centenas de estudo e de conhecimento e de pesquisa e de material e de informação adquirida podem ir pelo lixo, para o lixo num instante com uma frase que nega tudo isto. E de facto é muito complicado viver assim, não é? Porque não se sabe muito bem para que lado nos devemos virar quando alguém diz com imensa. No fundo, é curioso, hoje em dia, quando se diz o rei vai nu, no fundo ele vai é muito vestidinho de outra coisa qualquer, porque nu não vai. Vai com imensas armas, imensas roupas, imensas agendas, imensas artimanhas, imensos artifícios e até usa estes factos históricos e científicos que menciona como distorcendo-os, usa-os para contar a sua própria verdade e a sua versão da história e dos conflitos e do que seja. Por isso, acho que hoje em dia temos que preservar muito bem aquilo que foi o conhecimento que conseguimos atingir até agora e perceber o que é que nós queremos fazer com isso. Se é dar-lhe a devida importância ou se é desbaratar e criar um mundo onde ninguém acredita em ninguém, ninguém confia em ninguém. Acho que esta verdade nua e esta história do quarto da verdade nua é um pouco sobre isso, que é o que acontece se a verdade morrer, não é? A certa altura ela diz, vão fazer o quê? Já não vão acreditar em nada, nem vão acreditar na minha morte porque acham que é mentira. Se a sim. verdade morre, não é? Fica o quê? E portanto é mesmo complicado. Como é que vocês vão viver lá fora se eu morrer aqui dentro? E é sobre isso. Hum. Vou ler aqui uma das passagens que me parece mais bonita e que por acaso até está na contracapa, percebi depois. Um abraço apertado é a forma de coragem mais limpa que se pode exercer no cenário tão desolador quanto aquele. O apego é a provocação mais audaz quando o muro nos desafia a desistir ou a fugir do que mais desejamos. E a minha pergunta era: precisamos de inteligência, de coragem e destes abraços apertados para continuar a viver? Eu diria só precisamos de inteligência, coragem e abraços apertados para continuar a viver. O problema é que contra essa inteligência, contra essa coragem, esses abraços, muita coisa se levanta para destruir essa nossa vontade de nos mantermos juntinhos e a pensar muito sobre o mundo. E queria só dar uma nota, eu acho que disse muro em vez de mundo. E a frase é: o Uhum. apego é a provocação Quando mais o mundo- audaz Pois. quando o mundo nos desafia a desistir. Ou seja, pronto, é só uma nota, mas dá para ler outra Não, vez. não, agradeço porque eu até tenho aqui escrito mundo, mas devo ter dito mal. Foi, Portanto, foi, eu como peço ouvi, estava a desculpa ler. a quem nos ouve também, que me enganei na leitura. Não, não, mas não tem mal nenhum, mas é só porque como não estamos a Claro, ver. não, eu agradeço, nem me apercebi disso. Este manual para andar espantada por existir
termina com a referência, e também volto a citar, ao país que elege mais do que governa. Esta pode ser também uma definição de Portugal hoje em dia? Esta é uma definição de Portugal, não é? Que no tempo do Asterix era eles não governam nem se deixam governar, e eu agora, pronto, acrescentei elege mais do que governa, ou seja, está sempre a decidir qualquer coisa, Uhum. mas não faz muita coisa, o que é muito desconsolador e e também se perde muita energia com isso, não é? Energia que não é criadora e sim perturbadora e muitas vezes destruidora daquilo que já existe. Uhum. Os livros da Patrícia, são em. Atenção, só uma nota, não estou a defender países ou sociedades onde não se vota, atenção. Claro, Estou a defender claro, alguma estabilidade e alguma visão para o futuro, que é diferente. Mas claro. pronto, nunca fiando, não é? Mas não Sim, seria óbvio, não seria natural essa dedução, mas convém sempre explicar. sim, pelo sim, pelo não, eu também não fiz Exato, hoje em dia essa leitura, mas nunca se estão sabe. andando a verdade nua, andando sempre vestidinhas Exato. de outra coisa, ainda nos dizem que somos nós que defendemos a ditadura. Sim, sim, sim. O que eu estava aqui agora a colocar era que me parece que a obra da Patrícia, em geral, agora não apenas este livro, mas a sua obra, que é marcada por um jogo constante de referências, de reflexão sobre a própria literatura ou sobre a escrita, portanto, a chamada metaliteratura, e também pela inclusão de ilustrações de vários tipos. E encontramos isso em vários dos seus livros, para além deste que foi agora lançado e de que temos vindo a falar. Encontramos isso, por exemplo, em Para Cima e Não para Norte, em Odília. Um, e sabemos nós que, na minha opinião, infelizmente, mas a opção pela ilustração não é muito comum em livros para adultos, não é? Ou pelo menos para aqueles que não são dirigidos de forma explícita para crianças. Um, o que é que a ilustração acrescenta nas suas obras? É uma pergunta até bastante curiosa, porque de facto, de repente comecei a pensar porque é que se acha que quando tem desenhos não é para adultos? É porque Pois. nós lemos, não precisamos de olhar para desenhos, é estranhíssimo, é como se só pudéssemos, lá está, é sempre estas verdades únicas, não é? Que é como se ler fosse uma etapa mais acima do que a de desenhar. O que é um disparate, são só duas maneiras diferentes de escrever, não é? Uhum. E de contar e falar o mundo. E por isso, de facto, é curioso, de facto, se fizermos desenho, as pessoas pensam que é um livro infantil, para os mais jovens, não é? Uhum. Mas neste caso, tanto no caso então do Para Cima e Não para Norte, é gritante porque a ilustração vai contando, ou seja, Claro. fala do tamanho do livro, fala das páginas do livro, fala de como é que ele se passeia como é que ele vive naquele mundo 2D, não é? Uhum. Como é que ele sai da página, como é que ele cai de um parágrafo para o outro. Portanto, é muito, no fundo, torna visível a vida, supostamente, de um ponto dentro do livro. No caso da Odília, eu acho que é quase um comentário, porque toda ela se vai desfazendo pelo livro e pela história, e as ilustrações servem de comentário, de comentário à história e não de ilustração à história. E aqui no Manual Espantado para Existir, são complementares, é como se fosse uma espécie de aventura, não é? Onde há rascunhos, não é? Como eu continuo a fazer, por exemplo, e muita gente continua a fazer, que é ou tira uma fotografia ou toma um apontamento, não é? São apontamentos sobre uma viagem e que nem sempre combinam nem com a legenda da própria ilustração, a legenda que está manuscrito nem sequer combina com a ilustração, com a legenda que depois está tipografada, vá, e, e também não é uma ilustração daquilo que estamos a dizer, mas é uma espécie de rascunho, uma maneira de pensar sobre aquilo que estamos a contar. Portanto, é uma espécie de segunda camada de pensamento.
Uhum. E eu gosto disso, gosto dessa ideia pronto, de usar tudo aquilo que o livro, que se pode fazer com um livro, não é? Com as páginas de um livro. Sim, porque neste caso concreto, de facto, a ilustração não, nem sempre coincide com o texto. Não. E, e aí eu também pensar se isto acaba por ser também abrir portas para a leitura, para dar mais liberdade ao leitor. O leitor que, aliás, é interpelado neste livro e noutros livros para ser ativo. Um exemplo disso retirado deste livro. E tu, leitor ou leitor, nem penses que vais ficar aí de livro na mão sem fazer nada. Joões é em casa, aí do outro lado do livro. E tenho aqui um exemplo de um outro livro, o Dias Úteis, a Didascália, o início, que começa assim: abre-me, lê-me, de preferência sem interrupções. Sim, estou a pedir-te que me leias por inteiro, mas não me leias para passar o tempo. Lê-me como se te fizesse diferença, como se eu te acontecesse. Hum, é aqui esta, o dirigir-se diretamente, o interpelar o leitor para o tornar mais ativo, mais. Hum, sim, é porque eu acho que é uma conversa. Escrever é uma conversa. Escrever é pensar, não é? Primeiro. Ou seja, eu não escrevo para falar de algo que eu já sei o que é e quero partilhar com as pessoas para que as pessoas aprendam algo comigo. Não tenho essa. Não é esse o meu propósito. Ou seja, não é um ensaio, não é uma. Pronto, há outros livros que têm essa função, mas é uma conversa. E, Uhum, portanto, eu gosto da ideia de eu perceber, de eu, como livro, e não como autora, mas como livro, como objeto, como texto que tem vida para lá de mim, que está em conversa direta com aquele ou com aquela que eu lê. E acho isso muito importante. E acho que a partir do momento que nós somos interpelados, existe uma relação, até com um objeto, com um livro. E com um autor que está distante e que nós não conhecemos, se calhar, mas que passamos a ter esta relação porque o autor fez-nos uma pergunta. E acho que numa sociedade que tem tanta coisa para consumo imediato, que não nos obriga a pensar em nada e que na verdade até nos limpa ou lava o cérebro e nos convence a consumir determinados produtos, a gostar de determinado tipo de estilos de vida, a pensar de determinada maneira, não é? Porque, por exemplo, a televisão é um ótimo exemplo disso, é uma coisa que, e a internet então ainda mais, não é? Uma coisa que não tem fim, não é? Que pode estar sempre a ver, mas não é preciso opinar, nem é preciso ler, na verdade, é só preciso passar por ali. É uma relação muito diferente da relação em que nos perguntam alguma coisa e nós imediatamente, a pergunta tem uma coisa maravilhosa, que tem uma grande relação com o espanto, não é? A pergunta, que é a pergunta hum, ativa em nós partes do cérebro, não é? Que é aquela que não sabe responder. Uma coisa é quando nos dão uma informação, e isto é verde. E uma pessoa pode achar isto relevante ou não relevante, podia já saber, podia não saber, podia ficar fascinado ou não, mas não depende um pouco da nossa vontade em relação a esta afirmação, aquilo que nós sentimos. Quando alguém pergunta, isto é verde? Eu imediatamente respondo, se uhum, estiver a ler, não é? Não, verde o quê? Se me perguntarem isto é verde e eu estou a ver uma página em branco, eu uhum, penso, porquê é que me perguntou se isto era verde se não está aqui verde? Espera, isto tem aqui alguma, isto é um jogo. E isso imediatamente obriga-nos a pensar de maneira diferente e a exercitar aquele músculo da imaginação que muitas vezes a maioria dos produtos para consumo imediato não querem que utilizemos. uhum, uhum. Hum, eu queria voltar ao início da nossa conversa, ou seja, ao José Gomes Ferreira. Hum, aqui num exercício, a Patrícia conhece muito bem a sua obra. O que é que o José Gomes Ferreira escreveria em 2025 se fosse vivo? É uma grande pergunta. Ah, Ele não virá desmentir, qualquer que seja a resposta. exato. Eu não sei se ele voltava a escrever umas aventuras como as de João Sem Medo. Apesar de eu achar que nós estamos em 1933, tal como ele
quando começou a escrever este folhetim. Eu acho que, não sei, eu acho que isso, ele tem uma frase muito bonita, numa entrevista, curiosamente, que existe em vinil, e também deve haver nos arquivos por aí, cibernéticos. Ele diz uma coisa que eu acho muito bonita, que eu usei uma frase dessas para um espetáculo, que é: estamos sempre a dizer que temos que viver. Viver, viver, viver. O que é isso de viver? O que é viver? E eu acho que ele escreveria muito hoje sobre isso. O que é viver? E ele responde: viver é amar, fazer amor, comer, ir a festas, falar com amigos. E é muito bonita, a entrevista com ele é muito bonita, que é um homem que fez muito, que foi bastante ativo na sua vida, que foi um grande poeta, que, segundo diz Hélder Macedo, abraçava árvores. Nós também dizemos isso no manual, para andar espantada. Eu acho que ele ou se refugiaria na poesia, que é um dos últimos redutos onde somos mesmo livres até a escrever. Poesia é de facto pronto, uma espécie de animal, bicho, alien, que nós temos, que resistirá sempre a tudo. Ou então estaria a escrever em todos os jornais possíveis e imaginários e a saltar todos os muros possíveis e imaginários. E imagino que estaria aflitíssimo com aquilo que nós vivemos agora, que tenho ideia que para muita gente que viveu no século passado e que viveu a nossa revolução, lhes parece impossível que esteja a acontecer. Tenho aqui só mais uma questão, porque estamos no podcast da Festa do Avante, um espaço de livros, estamos aqui a falar sobre literatura. Aliás, a Festa que nas primeiras edições contou também com o José Gomes Ferreira, na sua preparação, no seu funcionamento. Qual é a ligação da Patrícia com a Festa? Costuma ir à festa? O que é que a Festa representa para si? Eu fui a muitas festas com os meus pais, ainda antes de serem no sítio onde são. E portanto é uma imagem que tenho da infância. Depois deixei muito de ir porque, para já porque vivi quase 20 anos na Bélgica, e depois porque a escola, especialmente quando tive uma filha, a escola começa sempre a 1 de setembro, independentemente de que dia da semana seja, na Bélgica, e portanto nunca, durante anos, nunca estive no primeiro fim de semana de setembro em Portugal, durante mesmo muito tempo. E curiosamente faltava a 2 festas, a festa do Avante e a festa do Nosso Senhor Jesus dos Navegantes de Paço de Arcos, que também acho fundamental, e que é no último fim de semana de agosto. E portanto era a razão porque não estava presente. Mas devo dizer que vou este ano, até porque desde há 2 anos que estou em Portugal com a minha filha, e vou apresentar um espetáculo. Não sei se posso dizer, agora estou aqui a dizer isto, não sei se posso dizer, já posso, não é? Eu imagino que sim, eu pelo menos tenho vontade de saber e de assistir. E é o Mercado das Madrugadas, e que tenho muito orgulho, porque acho que é um espetáculo que devia aparecer em todas as praças, em todas as ruas, em todos os cantinhos, e que com muito prazer vou fazer. E já participei, atenção, as últimas vezes que fui, se não me engano, foi como autora para falar de livros. Acho que a última vez foi, por acaso até agora vendo a data, até foi há bastante tempo, foi 2016, será? Foi antes do Covid, para todos os efeitos. Mas sim, acho que é uma festa, não há festa como esta, acho que é muito importante manter. Acho que são tempos em que este tipo de festas fazem sentido. Não são as festas para esquecer o que se passa lá fora, mas são festas para celebrar o que conquistamos lá fora e cá dentro. Por isso, lá estarei este setembro. Muito bem, espero que nos possamos então encontrar por lá, seja na Festa do Livro ou numa exposição, num concerto, numa refeição simpática. Obrigada, Patrícia. Obrigada eu, muito, muito obrigada. Obrigada também a quem está desse lado. Espero que nos possamos todos encontrar pessoalmente na Quinta da Atalaia no primeiro fim de semana de setembro. Brevemente haverá um novo episódio do podcast de Quintas do Avante. Mais conversas sobre cultura nos esperam. Até lá!
Avante, o podcast da Festa do Avante.